A jornada de Abraão, um legado de fé. A história de Abraão é uma das mais inspiradoras da Bíblia, cheia de momentos que nos fazem refletir sobre a nossa própria fé. A vida dele foi uma verdadeira provação de fé, obediência e confiança em Deus, enfrentando desafios que testaram sua crença a cada passo. É como se a gente visse na história dele a importância de seguir o Senhor, mesmo quando a gente não saca direito qual é a do plano divino, mostrando que a fé pode nos guiar mesmo nas horas mais escuras. Abraão é tipo um exemplo da fidelidade de Deus e da força que a esperança tem, inspirando gerações a manterem a fé viva. A saga do nosso amigo começa num lugar improvável, Ur dos Caldeus, uma cidade para lá de próspera, mas também cheia de paganismo e idolatria. Era um lugar onde a idolatria rolava solta, o povo adorando um monte de deuses falsos, sem conhecer o verdadeiro Deus. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, viu algo diferente em Abraão, uma fé inabalável e um coração disposto a obedecer. Ele chamou o cara para uma missão única, uma parada que ia virar o jogo da vida dele e do mundo para sempre, mostrando que um único ato de fé pode ter repercussões eternas. Ur dos Caldeus, o chamado inesperado. Pensa na vidinha do Abraão em Ur. Ele tinha uma vida confortável, cercado por riquezas e prosperidade. O cara vivia no meio da fartura, mas também no meio daquela idolatria toda. Era um ambiente cheio de deuses e rituais. A vida era uma maravilha, mas no fundo estava faltando alguma coisa. Abraão sentia um vazio, uma inquietação que ele não conseguia explicar. Deus, que não é bobo nem nada, viu aquela fé adormecida dentro do Abraão. Ele percebeu que Abraão tinha um potencial enorme para algo maior. Movido por um amor e uma misericórdia sem tamanho, Deus resolveu dar o ar da graça e se revelar para o Abraão. Foi um momento de grande revelação e transformação. Falou para ele largar tudo, a terrinha dele, os parentes, a casa do pai, e cair no mundo, ir para um lugar que ele ia mostrar. Era uma missão de fé e coragem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Abraão. Cara, imagina só a bomba que foi essa ordem. Era uma mudança radical, algo totalmente inesperado. Era largar tudo, família, amigos, o conforto do conhecido. Abraão tinha que deixar para trás tudo o que ele conhecia e amava. Mas Abraão, com aquela fé que não estava no gibi, resolveu seguir o chamado do Senhor. Ele confiou plenamente e partiu em busca do desconhecido, guiado pela promessa divina. Uma jornada de fé, deixando a terra natal. Visualiza só a cena Abraão dando no pé de Ur. Ele leva junto a Sara, a patroa, o Ló, sobrinho dele, e a mudança toda. A viagem era daquelas tensas, cheia de perrengue e incerteza no caminho. Mas a cada passo que o cara dava, a fé dele ia lá para cima. Ele tinha certeza de que Deus estava junto com ele, guiando cada passo. Atravessando rios e desertos, Abraão se agarrava na promessa divina que Deus tinha falado que ele ia ser pai de uma nação gigante, que a descendência dele ia ser igualzinho às estrelas do céu, sem fim. Essa promessa era o combustível do Abraão, a luz no fim do túnel naquela jornada. Canaã, uma nova terra, uma nova promessa. Depois de um tempão na estrada, Abraão finalmente chegou em Canaã, a terra prometida. Era um lugar que mais parecia um jardim. Terra fértil, acolhedora, um lugar para fincar raízes e prosperar. Deus bateu o martelo e confirmou a promessa. À tua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Abraão, como bom cabra da peste, agradeceu e foi lá construir um altar para o Senhor, um símbolo da fé e devoção dele. Ele sabia que tudo o que tinha, tudo o que era, veio de Deus. Abraão era o tipo de cara grato, que reconhecia a mão de Deus na vida dele. A aliança renovada, Abrão se torna Abraão. Deus, na sua infinita bondade,
resolveu dar um up na aliança com o Abraão. Ele trocou o nome do cara, que antes era Abrão, pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Era como se fosse um carimbo na promessa de Deus, de que ele ia ser pai de um monte de gente formando nações. E para selar o acordo, Deus instituiu a circuncisão como símbolo da aliança. Era tipo uma marca registrada, visível, da aliança eterna entre Deus e Abraão e toda a galera que viesse depois. Abraão, como bom obediente, foi lá e circuncidou ele mesmo e todos os homens da casa dele. O desafio da espera, a promessa do herdeiro. Apesar de Deus ter jurado de pé junto que Abraão ia ter um herdeiro, o tempo foi passando e a Sara continuava lá sem poder ter filhos. Os anos se arrastavam e a esperança parecia cada vez mais distante. Aí bateu aquela dúvida, aquele medo. Será que a promessa divina realmente se cumpriria? Como é que Deus ia cumprir o que prometeu se a Sara já estava no finzinho do segundo tempo? A idade avançada de Sara era um obstáculo que parecia intransponível. A fé do Abraão foi posta à prova, mais uma vez. Ele se perguntava se deveria continuar acreditando. Só que Deus, com toda a sabedoria do mundo, já tinha tudo planejado. Ele sabia exatamente o momento certo para agir. Ele deu as caras para o Abraão e disse: Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe porás o nome de Isaque. Gênesis 17, 19. A mensagem era clara e direta. A promessa estava lá, firmada, mas para o Abraão e a Sara, aquilo parecia coisa de outro mundo. Eles mal podiam acreditar que algo tão grandioso estava prestes a acontecer em suas vidas. O milagre da vida, o nascimento de Isaque. Deus, que não é de fazer promessa da boca para fora, cumpriu com a palavra, contra tudo e contra todos. A Sara engravidou e deu à luz um menino, o Isaque. A felicidade do Abraão e da Sara foi aquela festa. O filho da promessa tinha chegado, um verdadeiro milagre. O Isaque era a prova de que Deus não quebra a promessa, a concretização da palavra divina. Ele era a prova viva de que para Deus não tem nada impossível. O nascimento do menino foi tipo um marco na história da salvação, o começo do cumprimento da promessa de Deus para o Abraão. O teste supremo. Um pedido inimaginável. A fé do Abraão foi testada de uma maneira que ninguém imaginava. Deus pediu para ele sacrificar o Isaque, o filho que ele tanto amava, o filho da promessa. Imagina só a dor, a angústia, a confusão que o Abraão deve ter sentido. Que tipo de pedido era aquele? Mas Abraão, com uma fé inabalável e uma obediência sem limites, resolveu confiar em Deus. Ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse o Isaque, Deus era poderoso para trazer o menino de volta. Abraão estava pronto para obedecer, mesmo sem entender nadinha do plano divino. A fidelidade recompensada, a bênção restaurada. Na hora H, quando o Abraão estava lá, pronto para sacrificar o Isaque, Deus mandou um anjo para impedir tudo. O anjo falou: Agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único. Gênesis 22, 12. A fé do Abraão tinha valido a pena. Deus mandou um carneiro para ser sacrificado no lugar do Isaque. A promessa divina foi renovada, confirmando as bênçãos e a descendência enorme que viria através do Isaque. Um legado duradouro, o pai das nações. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, um exemplo de obediência e confiança em Deus. A história dele é daquelas que atravessam gerações, inspirando todo mundo a ter uma relação com o Senhor. Da descendência dele nasceram nações, cumprindo a promessa divina, né? A fé do Abraão serve para nos ensinar que obedecer a Deus, mesmo quando a gente está no olho do furacão, traz bênçãos. A história dele é um lembrete de que Deus é fiel ao que promete, mesmo quando a gente não consegue enxergar o caminho. Abraão, um modelo de fé para os dias de hoje. A jornada do Abraão é um incentivo para a gente viver com fé,
confiando em Deus, mesmo quando a gente não entende o que Ele está planejando. Que nem o Abraão, a gente também é chamado para sair da zona de conforto e seguir o Senhor com coragem. Que a história do Abraão nos dê força para ter uma vida de fé, obediência e esperança. Que a gente possa, assim como ele, ser chamado de amigo de Deus, deixando um legado de fé para as próximas gerações.